Levei flores de Dia dos Namorados ao escritório do meu marido e vi ele pedir a CEO em casamento. Depois, fiz uma ligação que custou tudo para ele. Comprei as rosas às 8h14 da manhã. A floricultura da Broad Street mantém a porta aberta no inverno para que o perfume se espalhe pelo ar frio. Papel creme, fita vermelha, cartão manuscrito com 2 passagens de primeira classe para Paris escondidas. Dobrada com uma confirmação de reserva para 4 noites no Hotel Le Meurice, na mesma suíte da nossa lua de mel 11 anos atrás. Lembro de estar feliz naquele balcão e pensar: precisamos disso. Temos estado distantes e distraídos, mas isso quebra esse ciclo. Uma surpresa, um recomeço, algo que diz: ainda escolho você, especificamente. Às 11h47 no átrio da Harlow Reed Technologies, vi meu marido colocar um diamante no dedo de outra mulher. A multidão explodiu ao meu redor como se eu fosse invisível. Para o Jake, eu realmente não estava. Vou te contar sobre Jake Carter. O conheci em 2011 numa conferência em Boston. Evento onde tecnologia e medicina se encontram, atraindo investidores, pesquisadores e quem busca conectar ambos os setores. Jake, 32 anos, magro e focado, tinha uma inteligência inquieta que em alguns homens vira magnetismo. Ele tinha uma proposta para uma plataforma de gerenciamento de dados médicos que era realmente visionária e completamente sem financiamento. Ele tinha paixão, um laptop e uma apresentação de slides que ele mesmo fez às 2 da manhã. Ele não tinha dinheiro. Isso nunca foi um problema porque eu tinha. Meu nome é Emma Carter. Antes disso, era Emma Renfield. E antes do meu pai falecer em 2016, o nome Renfield significava algo específico em certos círculos financeiros da Nova Inglaterra. Meu pai, William Renfield, construiu ao longo de 40 anos um portfólio de private equity discreto, cuidadoso e lucrativo, sempre longe dos holofotes, pois preferia não aparecer. Não era chamativo, nem dava entrevistas. Ele via a visibilidade como um risco e preferia investir no que ainda era pouco comentado. Em 2012, apoiou a ideia do Jake. Não era por Jake Carter ser excepcional, mas porque o setor de dados médicos cresceria muito, e ele encontrou um problema real a resolver. Meu pai também acreditava em mim, o que mais importa. Ele fez o investimento inicial via holding familiar, Carter Family Holdings, que ficou sob meu controle como única administradora fiduciária após a morte dele. Com 14 anos de rodadas de investimento e recompras, a participação da Carter Family Holdings também aumentou. Em fevereiro deste ano, Carter Family Holdings possuía 83% da Harlow Reed Technologies, avaliada de acordo com a avaliação independente mais recente em $558 milhões. Jake sabia exatamente esse valor, mas em certo ponto deixou de achar relevante. Pensando bem, os sinais estavam lá há mais tempo do que admito. O primeiro foi o celular dele. Jake sempre deixava o celular na cozinha, tela virada para cima e carregador pendurado. Éramos esse tipo de casal, por hábito e não por regra. Nada a esconder, nada a proteger. Em agosto, vi o celular virado para baixo 3 vezes antes de admitir isso. Tentei ignorar, dizendo que não era nada, pois ele estava sob muita pressão. A Harlow Reed preparava uma oferta secundária, e Jake trabalhava 14 horas por dia, chegando em casa distraído e irritadiço, o que era compreensível. Era o preço de criar algo importante. Em outubro, a assistente Patrícia, que trabalhava para Jake há 6 anos e me enviava cartões de Natal escritos à mão, deixou de fazer contato visual comigo no evento de prévia de fim de ano da empresa. Tentei conversar no buffet, ela sorriu demais, disse que ia verificar algo e saiu. Pensei que Patrícia estava estressada, como todos na empresa. Em novembro, achei um recibo do hotel The Mayflower, em Washington, D.C., no paletó dele ao levar a roupa para a lavanderia. Era um quarto para 2 noites, nas mesmas datas em que Jake disse ter uma reunião preparatória do conselho, sozinho. Fiquei um tempo com o recibo no estacionamento da lavanderia e coloquei no meu bolso. Não o confrontei. Preciso explicar. Não foi passividade, mas cálculo. Fui criada por um homem que dizia ser perigoso mostrar as cartas antes de entender tudo em uma negociação. Eu ainda não entendia toda a situação. Levei o recibo para casa, fotografei e guardei no meu laptop pessoal. Não no dele ou no drive compartilhado, só no meu, protegido por senha, criada por mim. Dezembro chegou e Jake passou a trabalhar até mais tarde nas quintas-feiras. Não era aleatório, sempre quinta. Um padrão que significa algo. Uma vez passei pelo escritório às 9h45 da noite, numa quinta-feira, e o carro dele estava lá. Havia também um Audi TT branco na vaga da CEO. Amanda Blake era CEO da Harlow Reed há 18 meses e foi contratada por Jake, que falava dela de forma abstrata. Brilhante e agressiva era o que a empresa precisava para a próxima fase. Eu a encontrara 2 vezes em eventos da empresa, rapidamente, como esposas que confiam no parceiro conhecem seu mundo profissional, com um sorriso e aperto de mão, sem motivo para olhar melhor. Agora olhei de perto e achei o perfil dela no LinkedIn à meia-noite de quinta-feira em dezembro. Percorri o histórico dela, fotos e postagens públicas dela sobre a empresa, procurando algo sem saber o quê. Encontrei uma foto do retiro da empresa em outubro. Montanhas, fogueira, pessoas rindo. Jake estava no canto esquerdo, Amanda ao lado. As cadeiras não se encostavam e as expressões eram neutras.
Nada naquela imagem teria significado para um estranho, mas eu entendia a linguagem corporal do meu marido. Eu interpretava aquilo havia 11 anos e algo no ângulo dos ombros dele, no modo como se inclinava em direção a ela, fez o recibo no meu bolso parecer mais pesado. Fechei o laptop. No escuro do escritório, respirei com cuidado por minutos. Ainda não liguei para Martin Keller, mas pensei no que diria ao ligar. Janeiro passou envolto em um tipo específico de neblina. A neblina de saber algo que você ainda não está pronta para nomear, de funcionar normalmente enquanto parte do seu cérebro está silenciosamente fazendo um cálculo completamente diferente. Fui a 2 jantares do conselho com Jake. Conversei. Sorri quando ele me apresentou. Vi Amanda Blake do outro lado das mesas em eventos do setor. Notei como ela falava com ele e como ele a ouvia. Guardei cada detalhe na pasta do meu laptop. Em fevereiro, a pasta já tinha 43 registros. A viagem a Paris não era uma forma de negação, quero deixar claro. Eu não havia decidido que Jake era inocente. Decidi que precisava ter certeza antes de agir e que talvez voltar a algo fundamental entre nós mostrasse em qual versão da realidade eu estava. Talvez eu estivesse construindo um caso contra um homem inocente. Talvez as acusações que eu estava reunindo fossem projeções de uma mulher que também estava infeliz e distante, procurando uma causa externa. Reservei o hotel em janeiro, comprei as passagens no dia 2 de fevereiro. Na manhã do Dia dos Namorados, comprei rosas. O átrio do Harlow Reed não era como eu esperava. Eu já conhecia o prédio. Já estive lá várias vezes, participei de reuniões do conselho no andar de cima, atravessei o saguão e cumprimentei a segurança. Mas naquela terça-feira, o saguão estava transformado com balões dourados. Era um quarteto de cordas completo, não só um violinista tocando música romântica instrumental sob o teto de vidro. O logotipo da empresa era projetado suavemente na parede principal. 200 funcionários com taças de champanhe reuniam-se diante da plataforma central no átrio. Fiquei parada na entrada, flores na mão, passagens para Paris na bolsa, e por um instante pensei, evento da empresa? Não sabia de nenhum. Então vi Jake na plataforma. Ele estava com seu melhor terno, aquele azul marinho escuro que eu tinha escolhido com ele 2 anos atrás. Ele estava ao lado de Amanda Blake, que ria de algo que ele tinha acabado de dizer, com a mão apoiada no antebraço dele. E Jake estava com aquela expressão no rosto que eu tinha visto no nosso casamento, no nascimento da nossa sobrinha, no exato momento em que a empresa dele atingiu seu primeiro bilhão em valor de mercado. A expressão de um homem satisfeito. Ele pôs a mão no bolso do paletó, ajoelhou-se e a multidão explodiu ao meu redor. Alguns choravam. Alguém ao meu lado esquerdo sussurrou. Meu Deus, eles são perfeitos juntos. Amanda levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Jake abriu a caixinha de veludo. Reconheci o corte do diamante. Pera, levemente na horizontal. Anos atrás, mostrei uma foto desse corte em uma revista e disse a Jake, essa é a cravação mais bonita que já vi. Lembro da conversa porque ele estava distraído. Repeti. Ele olhou a revista e disse, interessante. Ele lembrou. Só usou para outra pessoa. A mulher à minha esquerda se virou para compartilhar o momento com quem estava perto e me encontrou. Ela sorriu, emocionada e feliz, certa do que via. Então Jake se levantou. Os olhos dele percorreram o átrio com o olhar de quem domina o ambiente e pararam em mim. Eu estava na entrada, segurando rosas de papel creme e um cartão com ingressos para Harry's escondidos. O sorriso dele desapareceu. Não foi devagar, foi instantâneo, como um corte de energia. Ele não se moveu, nem me chamou ou desceu da plataforma. Ele ficou na plataforma elevada com sua noiva CEO ao lado e me olhou com expressão de quem vê uma consequência chegar. Amanda também olhou para mim. Ela parecia educada, curiosa e um pouco confusa. Perguntou, em meio à multidão. Nós nos conhecemos? Então percebi que ele não dissera nada a ela. Nem mencionou que tinha esposa, separação, divórcio ou qualquer complicação. Ele construiu um relacionamento e um noivado como se eu não existisse. Não foi traição ou segredo. Ele simplesmente me apagou e refez sua vida. As rosas eram pesadas e meus braços imóveis. Coloquei as flores com cuidado em uma cadeira perto da entrada, pois não ia arremessá-las nem fazer escândalo. Não ia dar a 200 funcionários uma história para contar em jantares por anos. Virei e fui embora. O estacionamento era 3 andares abaixo do solo. Não lembro do elevador. Lembro de estar sentada atrás do volante do meu carro, as flores de papel creme no banco do passageiro onde as coloquei sem pensar, o envelope de Paris no meu colo. Minhas mãos estavam completamente firmes. Isso era o mais estranho. Eu esperava estar tremendo ou enjoada, ou sentir aquela sensação física específica de um mundo se reorganizando em torno de um novo fato. Em vez disso, eu me sentia muito lúcida, como o ar que fica límpido pouco antes de uma tempestade. A raiva, quando pura, fica silenciosa. Abri o celular. App de viagens, Paris cancelado, pedi reembolso da primeira classe. Envelope de Paris foi para o porta-luvas. Depois, o banco. Liguei direto para Stuart Ruane, gerente de relacionamento do Northeast Private Banking, que cuidava das nossas contas há 7 anos. Falei que precisava tratar do congelamento de contas conjuntas que exigem autorização de ambos, conforme o acordo patrimonial do casal. Stuart ficou em silêncio. Emma, você está... Está tudo... Preciso que seja feito hoje, respondi. Vou ligar agora mesmo.
Depois, Martin Keller. Martin Keller trabalha há 29 anos com direito de família e patrimônio em Connecticut. Ele cuidou do inventário do meu pai e redigiu os documentos do fundo fiduciário da Carter Family Holdings em 2018. Ele tem 71 anos, é preciso, calmo e quase imperturbável. Atendeu no segundo toque. Emma, o que aconteceu? Meu marido acabou de ficar noivo de uma CEO. Uma pausa. Estou indo para o escritório. Não, eu disse. Comece pela holding. Preciso que você revise os documentos de compromisso de aporte de capital da Harlow Reed. Cada cláusula, cada mecanismo que eu tiver. Outra pausa. Daquele tipo que significa que ele já está pensando. Para quando você precisa disso? Ele vai estar ao telefone com o conselho antes das 5 horas. Eu disse. Preciso estar à frente disso. Me dê 2 horas. Martin disse. Eu fui para casa. Pausa rápida. Se quiser mais histórias assim, meu Spotify está na descrição. Jake ligou 47 vezes antes de eu chegar na garagem. Quando estacionei, já eram 112. Sentei na garagem vendo o número subir, pensando no recibo do hotel, nas quintas-feiras, na foto do retiro na montanha e nas 4 palavras ditas do outro lado do átrio lotado. Nós nos conhecemos? Recebi 152 ligações antes de abrir a porta de casa, mas não atendi. Jake apareceu na varanda 40 minutos depois, com o mesmo terno e a gravata um pouco torta. O rosto dele brilhava como quem sai de um átrio aquecido para o frio de fevereiro em Connecticut sem notar o clima, distraído por algo urgente. Abri a porta pela metade. Ele disse: Emma, não era o que parecia. Eu ia te contar, mas nunca houve um momento certo. Emma, o timing foi... como parecia? Perguntei. Me diga. Ele parou. A boca dele se abriu e pela primeira vez as palavras faltaram. Jake Carter nunca ficava sem palavras desde que o conheço. Ele criou empresas com palavras. Ele conquistava conselhos, jornalistas e investidores com palavras. Por 11 anos acreditei quando disse que me amava. O telefone tocou atrás dele e ele olhou para a tela. A cor sumiu do rosto dele de repente, como se algo drenasse. Ele me olhou. Emma, o que você fez? Eu protegi o que é meu. O rosto dele mudou. Já tinha visto isso antes. Nas salas de reunião, quando um term sheet voltava errado, quando uma rodada de financiamento travava, ele fazia a transição do choque para o cálculo. Jake Carter, em modo de crise, não era um homem que desmoronava. Ele era um homem que começava a procurar saídas. Você não pode retirar capital sozinho de uma empresa aberta, ele disse. Há regulações da SEC e obrigações fiduciárias. O conselho vai... Existem cláusulas, eu disse, e você as assinou. Fechei a porta. Martin Keller me ligou às 4h15 para me dizer o que eu já sabia, mas precisava ouvir confirmado em sua voz. A retirada do compromisso de aporte de capital era válida. As cláusulas eram claras. A Carter Family Holdings podia suspender o compromisso de capital sob certas condições de declaração falsa relevante e violação de confiança fiduciária pelo presidente executivo, até revisão. Ele se apresentou como solteiro, disse Martin, numa empresa onde a esposa detém a maioria do capital. Isso é uma declaração falsa relevante com implicações fiduciárias. Quão sólida é a posição? Extremamente. Uma pausa. O advogado dele vai dizer que é exagero e punitivo. O registro na SEC pode complicar, dependendo da resposta do conselho. O que recomenda? Participe da reunião do conselho esta noite, disse Martin. Deixe a estrutura mostrar. Não demonstre raiva ou reação. Você é a acionista majoritária exercendo seus direitos. Só isso. A reunião emergencial do conselho foi às 19h30 virtual, convocada pelo presidente 1 hora após minha conversa com Martin. Me vesti com cuidado, blazer escuro e o relógio do meu pai. Sentei-me em meu escritório com Martin Keller de um lado da tela, 5 membros do conselho do outro e Jake Carter em seu escritório sob a capa de revista que o chamava de o homem que reinventou os dados médicos. O presidente Gerald Forsyth tinha 30 anos de experiência em governança corporativa. Foi ex-sócio de uma das 4 grandes empresas e sempre mantinha o tom de voz estável, pois sabia que advogados analisam isso em transcrições. Recebemos aviso formal de que a Carter Family Holdings retirou seu compromisso de aporte de capital e suspendeu todo o apoio de capital imediatamente. Gerald encarou a câmera com expressão firme para registrar. Senhora Carter, pode confirmar a autenticidade do aviso? Sim. E que a Carter Family Holdings continua sendo a proprietária beneficiária de 83% da Harlow Reed Technologies? Sim. O silêncio que se seguiu foi aquele silêncio específico de pessoas fazendo cálculos que vinham evitando. Durante anos, a estrutura de propriedade da Harlow Reed existiu no papel da mesma forma que verdades desconfortáveis costumam existir, reconhecidas em documentos, mas nunca totalmente integradas à realidade operacional. Jake era o rosto. O nome de Jake aparecia na imprensa. Jake subia em palanques, recebia prêmios e falava sobre visão, inovação e o futuro dos dados na saúde. Jake Carter, fundador da Harlow Reed. As histórias se escreviam sozinhas. A distância entre visibilidade e propriedade cresceu silenciosamente ao longo dos anos. Jake acreditou no próprio release para a imprensa. Essa foi a única explicação a qual cheguei que fazia todo sentido. Ele se inclinou em direção à câmera. Emma. A voz dele tinha o tom de alguém tentando demonstrar razão, enquanto algo dentro dele acelerava perigosamente. Eu entendo que você está chateada. Eu entendo que hoje foi. Eu não tomei nenhuma decisão hoje. Eu disse. Eu exerci direitos existentes há 14 anos, ele parou. Senhor Carter.
Gerald Forsyth olhou para a câmera com expressão de quem larga algo pesado. Preciso te perguntar algo para a ata. Você se apresentou nesta empresa, ao conselho, a investidores e a Amanda Blake como CEO, como solteiro? O maxilar de Jake se contraiu. Não vejo relevância. Você se apresentou como solteiro? O silêncio seguiu. Sim. Você era casado quando a senhorita Blake foi nomeada CEO? Sim. A diretora jurídica, a doutora Patricia Huang, formada em Direito por Yale e com 18 anos em governança corporativa, colocou a caneta na mesa diante da câmera, demonstrando o encerramento. Quero registrar, disse ela, que a nomeação de Amanda Blake como CEO da Harlow Reed foi aprovada por este conselho com base em declarações do presidente executivo que não revelavam um relacionamento pessoal. Isso é um conflito de interesses relevante não informado ao conselho. Ela olhou para Gerald Forsyth. Recomendo afastar Carter com licença administrativa enquanto investigamos as declarações feitas ao conselho. Jake olhou para a câmera. Você não pode estar falando sério. Gerald Forsyth olhou para ele e disse a frase mais silenciosa e devastadora que ouvi em 11 anos vendo meu marido dominar qualquer ambiente. Eu queria que não estivéssemos. O que ocorreu nas 96 horas após a reunião do conselho consta em parte dos registros públicos e em parte eu sei por pessoas que estavam presentes. Jake contratou em menos de uma hora um escritório de advocacia em Manhattan, especializado em disputas executivas de alto risco. Eles contestaram a retirada do compromisso acionário no dia seguinte, alegando que isso excedia a base legal das cláusulas. Martin Keller e Rebecca Cho, formada em Direito por Harvard havia 2 anos e perspicaz como meu pai, estavam prontos para isso. A resposta à contestação foi protocolada até o meio-dia. Amanda Blake deixou o cargo de CEO no 3º dia. Ela divulgou um comunicado por meio de sua própria assessora de imprensa dizendo, em parte, que havia iniciado um relacionamento baseado em informações que depois se mostraram imprecisas. O comunicado foi cuidadoso e correto. Ao ler, senti algo complicado. Nem simpatia, nem o oposto. Ela tinha sido enganada. Isso era real. A culpa dela era diferente do sofrimento, e eu não conseguia lidar com ambos. Deixei isso de lado. O documento apresentado à SEC foi complicado, como Martin avisou, e durou 6 semanas. Não vou detalhar tudo, mas o resultado confirmou a posição da Carter Family Holdings e obrigou Harlow Reed a corrigir informações aos acionistas sobre a liderança executiva dos 18 meses anteriores. Jake foi citado nesses documentos. Meu nome também apareceu pela primeira vez publicamente de um jeito que não podia ser reduzido à esposa do fundador. O divórcio durou 14 meses. Martin Keller e Rebecca Cho eram excelentes no trabalho. Fui uma cliente paciente, que Martin dizia ser a qualidade mais rara e valiosa em alguém nessa situação. Eu não tomava decisões impulsivas. Nunca liguei para Jake de estacionamentos à noite. Fui a todas as reuniões obrigatórias e entreguei os documentos pedidos. Não fiz cenas dramáticas para ninguém, nem para mim. Sofri sim, afinal, 11 anos não são poucos. E seja lá no que Jake Carter tenha se transformado nesses últimos anos, eu amei quem ele foi antes. Eu sentava na cadeira do meu pai no escritório de casa nas noites em que não conseguia dormir, e olhava fotografias do Le Marais na nossa lua de mel. Com 27 anos tão certa de onde estávamos indo, e eu me permiti sentir todo o peso do que havia sido perdido. Depois, guardei as fotografias. Depois, voltei ao trabalho. Harlow Reed ainda está em funcionamento. Após a saída de Jake, o conselho nomeou um CEO interino e trabalhei junto com Gerald Forsyth e a doutora Huang para estabilizar a empresa durante a divulgação. A própria plataforma, o sistema de gerenciamento de dados médicos que Jake apresentou naquela conferência em Boston em 2011, ainda era realmente valiosa. Isso sempre foi verdade. Eu sempre acreditei na ideia. Eu só não era a ideia. A Carter Family Holdings manteve 83% de participação. Reestruturei o conselho. Trouxe pessoas de confiança, incluindo 2 que trabalharam com meu pai e conheciam esse trabalho cuidadoso e discreto. 3 meses após a reunião do conselho, passei de carro pelo prédio da Harlow Reed indo para uma reunião. O logotipo ainda estava lá, mas disseram que a placa do átrio tinha um novo design, mais moderno. A capa de revista emoldurada de Jake não estava mais na ala executiva. O prédio permanece, mas com outra administração. As rosas deixei no átrio. Soube por uma recepcionista sem maldade, que só mencionou isso meses depois, quando saiu da empresa e nos cruzamos por acaso, que as flores ficaram na cadeira da entrada durante todo o evento. Após o pedido, o champanhe e a saída de todos, alguém encontrou as flores e pensou que eram decoração. Elas foram levadas para a recepção e ficaram expostas lá por 3 dias, embrulhadas em papel creme e fita vermelha, até que alguém perguntou de onde tinham vindo. Ninguém sabia. Eu gosto desse detalhe mais do que consigo explicar. Jake deixou todos acreditarem por 11 anos que construiu uma empresa, mas esqueceu que usou meu nome como base.